amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Informática. Para quem já acompanha o canal, essa semana algumas pessoas mandaram diversas mensagens para mim através do WhatsApp com aquele velho problema, né? Que quando você liga o seu computador, aparece aquela tela preta e a mensagem, né, de reboot, tá certo? Eu até peguei a tradução para vocês aqui. Eu já vou ligar o computador para a gente entender o que seria essa mensagem. E a gente vai entender como resolver isso e também por que isso acontece. Algumas causas e algumas anomalias que podem ocorrer, tá certo? Para que isso venha a acontecer, tá bom? A mensagem reboot and select prompt boot device or insert boot media in select boot nada mais é do que reinicie o computador e selecione o dispositivo de inicialização próprio ou inserir mídia no dispositivo, tá certo? De inicialização no caso HD próprio ou inserir mídia, né, no disco para você iniciar o sistema. O que acontece com isso daí? Essa mensagem ela ocorre pelo seguinte fator, tá? Nós temos aqui o HD, eu estou com o HD IDE, tá bom? Esse é o HD IDE e esse aqui de baixo é o HD SATA, tá vendo? Nós temos aqui duas tecnologias diferenciadas, sendo que essa tecnologia SATA ela tem um processamento mais rápido, né, dos seus dados, tá certo? Enquanto a IDE já é mais lenta, tá? E esse tipo de HD já não é fabricado mais. Hoje nós temos o sistema SSD, que ele não vem com o disco em seu interior. O que seria? O disco nada mais é do que esse daqui, ó. O disco, pessoal, é esse material aqui, ó. É onde é gravada todos os seus dados, ou seja, aonde nós carregamos o nosso sistema operacional. Tá, eu estou colocando o dedo aqui porque esse disco aqui já era, viu? Isso aqui é só para a gente ilustrar, tá bom? Mas esse disco aqui já era. Uma vez que ele foi aberto, praticamente você perdeu esse HD, tá certo? Existem empresas que são especializadas nesse tipo de manutenção, tá ok? Aqui é gravado o seu sistema operacional, aqui é armazenado todas aquelas fotos, vídeos, tudo aquilo que você saiu para viajar, fotografou, guardou, então está armazenado nesse disco. E nós temos aqui essa cabeça leitora e também nós temos discos que eles chegam a rodar até 12.500 RPM, tá certo? Esse aqui no caso é 7.500, se eu não me engano. 7.200. Ele é um disco que armazena aí 320 GB, né, de arquivo. Não é tanta coisa assim, mas se forem fotos, dependendo do tamanho do vídeo, você consegue fazer muita coisa aí, tá bom? O que acontece com isso aqui, gente? Alguns cuidados não são tomados. Por exemplo, eu estou com um computador aqui montado. Já é um computador. Nós temos a placa-mãe, nós temos aqui a fonte, nós temos aqui, por exemplo, eu só não estou conectado aqui os gravadores, tá? E nem o HD. E vou explicar para vocês por que essa mensagem aparece. Para você, muitas vezes, não se desesperar e entender que pode ser um problema comum ou um problema que, de fato, você tem que recorrer a um técnico especializado para que ele venha fazer o reparo, a manutenção. Nós temos aqui um computador, memória RAM, nós temos aqui o processador, né, já está montado com o cooler, dissipador, tá ok? Tem uma fonte, o meu mouse e tem o meu teclado. E tenho aqui o meu monitor. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ligar o meu computador, tá certo? Nós vamos iniciar o computador e nós vamos verificar as mensagens que aparecem quando você está com algum problema no HD, tá certo? Ou pode ser um problema também nos cabos, tá certo? Então, eu vou ligar o computador e já volto. Bom, pessoal, como vocês podem observar, eu liguei aqui vou abrir aspas, o microcomputador. Não deixa de ser, né? Só não está dentro de um gabinete, tá certo? E como vocês podem observar, eu liguei o computador, estou aqui com o meu mouse, está funcionando, também estou com o meu teclado, né? Meu teclado PS2, porém o mouse USB. Tá aí tranquilo. Muitas vezes você vai ligar o seu computador e ele vai aparecer essa tela para você aqui, tá? Essa tela nada mais é do que a tela que nos dá aí, chamamos de o post da máquina, ou seja, ela nos leva para acessar o BIOS. Tá? O que é o BIOS? É Basic Input Output System, né? Ou seja, é entrada e saída básica do sistema. O BIOS nada mais é do que esse chip aqui, tá vendo? Esse chip. Então todas as configurações que são feitas no BIOS,
tá? E quando nós temos uma bateria de lítio, essa bateria aqui, ó, que parece uma moedinha, tá? Ela estando em boas condições, ela serve para quê? Para alimentar, né, o CMOS e manter as configurações feitas pelo usuário, né, por você e por mim, gravadas, tá certo? Porque ela é uma memória volátil, ou seja, ela se perde facilmente, se não tiver ali, né, uma bateria para alimentá-la. Bom, até aqui tranquilo, você ligou seu computador, aqui nós temos aqui a mensagem do CMOS, dizendo que a bateria está fraca, né, low, tá certo? Aqui está pedindo para você configurar, tá, a hora e data, e aqui pede você pressionar F1, para você entrar nas configurações do setup. Então no meu teclado, vou pressionar F1, nós vamos ter acesso ao BIOS. Nós temos aqui esse monte de, né, de palavras, para quem é iniciante, muitas vezes não consegue aí entender. Bom, basicamente, para você entender se o seu HD, notem que eu não estou com o meu HD, nem meu gravador de DVD, CD-ROM, conectado, tá, nos slots da placa-mãe. Porém, só está funcionando aqui a placa-mãe, né, sem os meus, com o mouse, né, os periféricos de entrada e saída, que no caso é o teclado e o mouse. E o monitor, obviamente. Então, para eu saber se o meu HD ele está sendo reconhecido, tá, no BIOS, o que eu vou fazer? A primeira opção, Standard CMOS Setup, o que eu vou fazer? Eu estou com o meu teclado, eu vou pressionar a tecla Enter, mostra pra gente na tela. Tá? Aqui nós temos as configurações. Aqui no caso eu posso fazer o quê? Eu posso configurar a minha data e hora, por exemplo, aqui, né? Hoje, por exemplo, hoje é dia 31, hoje é dia 1º de maio, de abril, certo? Aqui a hora está errada. Agora aproximadamente aqui umas, sei lá, umas 5h20 da tarde, né? 17h20. Nós temos aqui também a hora errada. E nós temos aqui, ó, primeiro IDE Master, né? Primário, IDE Slave. Segundo IDE Master, segundo IDE Slave. SATA 1, SATA 2. O que seria isso daqui? Nós temos aqui na placa-mãe esses dois slots aqui, que é o que? É o IDE. Esse daqui é para disquete, a gente não usa mais. E logo mais aqui na frente nós temos dois SATAs, tá? Que é essa conexão que usa esse cabo aqui, ó. Tá certo? Que é utilizado, tá? Essa tecnologia aqui. Essa outra aqui, nós vamos utilizar a conexão IDE, nós vamos utilizar o cabo, né? Ou cabo IDE, né? Que é cabo flexível. Bom, então nós temos aqui as duas tecnologia não detectado. Vocês podem notar aí que nós temos aqui a informação não detectou. Aí você fala, poxa Paulo, mas o computador estava funcionando ontem, né? E hoje, por exemplo, não está funcionando. Tá? Qual que seriam as causas? Eu já vou ligar o HD para a gente entender como é que funciona isso. Tá bom? Quais seriam as causas principais? Primeira coisa, quando o HD ele não é detectado pelo BIOS, tá certo? O que acontece? Das duas umas, tá? Ou você acabou fazendo alguma manutenção em seu microcomputador, acabou desconectando, por exemplo, os cabos, por exemplo, funciona assim, tá? Eu estou aqui com o cabo SATA, então ele é conectado, por exemplo, no meu HD, tá? Eu vou pegar esse HD aberto aqui mesmo, tá? Só sabendo que ele está queimado, ele é conectado aqui. Essa ligação deve ser feita com o seu computador desligado, tá certo? Mas como esse computador aqui é para a gente fazer testes, então não tem problema algum, tá? Mas não faça isso, ele tem que estar desligado. Aqui no caso, por exemplo, o cabo de dados não tem problema nenhum, tá? O cabo de dados não tem problema. Depois é ligado o cabo de energia. Aqui é conectado, eu vou conectar aqui, ó, vocês podem notar que nós temos aqui na placa-mãe SATA 1 e SATA 2. A mesma coisa aqui, ó. Nós temos SATA 1 e SATA 2. O que eu vou fazer? Eu vou conectar no SATA 1. Certo? Eu tenho também aqui o meu cabo IDE, tá certo? Aqui eu posso conectar até dois dispositivos. Pode ser tanto um HD quanto um gravador de CD-ROM. Ou um leitor de CD-ROM, como você queira chamar. Tá? Outra coisa importante. Evite tocar no dispositivo por baixo. Alguns HDs têm uma proteção aqui embaixo. Tá? Mas não toque no HD dessa forma aqui, pegando na placa lógica. Aqui eu vou conectar dessa forma. Tá? Esse é o lado correto. Vou pôr por cima aqui, pessoal, pra gente trabalhar. Mas como falei, o correto é não tocar de forma alguma, tá? Essa parte de baixo, nenhuma parte metálica. Aqui eu vou conectar. Nós temos aqui primeiro IDE Master. O que é Master? É mestre.
primeiro IDE Slave, tá certo? Então eu vou conectar no primeiro, sempre o HD que você vai usar com o sistema operacional, você tem que usar no primeiro master, que é master. Então o que seria o primeiro master? Seria o azulzinho aqui, ó. Vocês podem notar que aqui na placa-mãe nós temos aqui uma identificação aqui, ó, IDE 1 e IDE 2, certo? Então eu vou conectar no IDE 1, que é o master, porque é o HD que eu vou usar com o meu sistema operacional. Bom, aqui que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a BIOS, tá? Eu vou sair fora, tá bom? Vou dar um ESC. Aqui pergunta o seguinte, como eu não fiz uma alteração, aqui pergunta se você quer salvar as configurações e sair agora. Bom, eu vou dar o OK porque eu não confirmei nada, tá bom? Agora, se eu cancelar, eu volto novamente. Então, independente de qualquer coisa ou não, tem que dar OK. Para quê? Para reiniciar o sistema. Aqui vai dar fazer o post da máquina rapidamente. E aqui vai aparecer pra gente aí algum tipo de mensagem. Tá bom? Então está fazendo a leitura. Então vamos aguardar. Aqui nós temos a mensagem, que é essa mensagem que eu falei para vocês desde o início, tá bom? Eu vou traduzir para vocês ela em português, para a gente entender o que seria essa mensagem. Só que antes de eu explicar para você o que seria essa mensagem, volta aqui para mim e mostra. Nós temos os dois HDs, tá, conectados na placa-mãe, porém, eles não estão alimentados com energia. Nós temos somente o cabo de dados. Sem energia não vai funcionar. Essa mensagem, pessoal, nada mais é que o seguinte, né? Reinicia, né, o seu computador, selecione o dispositivo de inicialização, no caso do seu HD, próprio, ou inserir mídia no dispositivo de inicialização. Pode ser um DVD ROM dentro do seu gravador DVD, tá certo? E pressione uma tecla. Por que pressionar uma tecla? Você vai pressionar uma tecla para fazer o que? Reiniciar o seu computador. Aqui no caso, eu posso apertar 1000 vezes, tá bom? Olha lá, não vai aparecer nada. Vou dar um Ctrl Alt Del. Vai reiniciar. Vai aparecer para mim a mesma mensagem. Eu não tenho, tá? Então aqui eu detectei que o meu BIOS, que é esse chip aqui, ó, tá? Não detectou nenhum dispositivo. Então eu sei que algum problema está acontecendo. Pode ser que eu conectei os cabos de dados, porém não conectei, né, a alimentação da minha fonte. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou desligar o computador, vou ligar os cabos de energia e eu já volto na sequência para a gente, né, verificar o que acontece quando aparece para a gente essa mensagem e quais são as soluções que nós devemos tomar. Tá bom? Já volto. Bom, pessoal, então eu voltei aqui, eu não liguei o computador ainda. Aqui foram ligados, eu passei para cá porque o espaço aqui é meio crítico, né? Então se vocês notarem aqui, ó, eu tenho o cabo de energia que sai da fonte, tá certo? Ele sai da minha fonte, tá? E eu tenho também o cabo de energia que sai da minha fonte. Aqui nós temos o IDE e nós temos o SATA, tá certo? Tomar cuidado para que nada, mesmo que você montar o computador, não ficar em cima do cooler, porque se ele acabar enroscando aqui, você pode ter problema, tá certo? Vou ligar o computador agora para a gente entender. Bom, notem, tá, que eu liguei o computador, apareceu para mim aquela mesma tela, porém ainda a gente não sabe se esses HDs foram detectados, tá, no BIOS, tá bom? Só lembrando que esses dois HDs aqui, pessoal, estão queimados. Tá? Então vamos entrar no BIOS, vou dar F1. Vamos entrar na opção Standard CMOS Setup, vou dar um Enter. Tá? Se vocês notarem aqui, no primeiro IDE Slave, que é escravo, apareceu para mim o hard disk. Tá vendo? Olha lá, hard disk. Porém, nas outras opções, não apareceu para mim nenhum. Por exemplo, aqui no SATA, está conectado o SATA. Tá? Não apareceu para mim. Tá certo? Então apareceu para mim esse HD aqui de baixo. Ó. Olha aqui, ó. Primeiro IDE Slave, apareceu como escravo. Certo? Então eu sei que o meu HD foi reconhecido. Mas mesmo assim, o que acontece? Mesmo assim, não é garantia. Vou dar um ESC. Eu vou entrar agora Advanced Setup, é onde eu configuro para dar o boot, para formatar o computador. Não é garantia do que o meu HD está funcionando. Vocês notarem aqui, ó. Primeiro boot device, né?
Aqui eu tenho a numeração do HD. WDC, WD800, BB55, JKC. Essa identificação, pessoal, ela vai ser encontrada aqui, tá, no meu dispositivo. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Com todo cuidado aqui, ó. Ela vai ser encontrada aqui, ó. Ó, ó lá, WDC, você consegue mostrar? WDC, é isso mesmo? Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Olha lá. Certo? Apareceu pra mim aqui, ó. Aqui, ó. WDC 800BB. Isso, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Certo? Então essa é a numeração do meu HD, né? Aonde mostra que ele foi reconhecido, que é o HD IDE. Só que acontece, mesmo assim não é garantia que esse HD ele está funcionando, porque ele pode ter sofrido um travamento, tá? Ou pode ter sido queimado. Porém, o BIOS reconheceu que o dispositivo ele foi, né, inserido na placa-mãe, tá certo? E mesmo assim ele foi detectado. Bom, as causas eu comentei com vocês, tá bom? Nesse caso aqui, o que acontece? Se, por exemplo, o seu computador ele reconheceu o HD, porém não funciona, o que eu peço que vocês façam? Se vocês tiverem um outro computador, vocês podem instalar ele no outro computador, tá certo? E verificar se vai constar para você, se quando você ligar o seu sistema operacional, você acessar o sistema operacional, se ele vai aparecer para você nas propriedades do meu computador. Ele aparecendo lá, com certeza esse HD está funcionando. Se você tiver arquivos importantes, faça o backup o quanto antes, tá certo? Que é uma cópia de segurança. E aí, se ele apresentar problema, verifique algum problema na sua placa-mãe. É como eu falei para vocês, pode ser o cabo, tá? Tanto o cabo IDE quanto o cabo SATA, tá certo? Pode ser um problema, pessoal, também no próprio slot. Vocês podem fazer, vocês podem trocar, né? Por exemplo, se ele não está funcionando corretamente aqui, troque de slot. Outra coisa, verificar também se o cabo não está frouxo, né? Que muitas vezes esse cabo ele pode aí, com o passar do tempo, acabar frouxando, né? Principalmente computadores mais velhos. Então, para você que tem esse problema, tá? Essa mensagem que aparece para você para reiniciar o computador e inserir a mídia, nada mais é porque o seu HD não foi aí detectado. Isso pode acontecer também com o seu gravador DVD, tá certo? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Como o meu gravador DVD ele também é IDE, o que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui ele aqui para a gente verificar se ele vai ser reconhecido pelo BIOS. Já volto. Bom, pessoal, como você pode observar, eu instalei aqui o meu leitor de CD-ROM, porém eu precisei desligar o meu HD lá, tá? Por quê? Porque eu só tenho aqui nessa fonte uma conexão de alimentação para o gravador IDE, tá? Bom, mas aqui nós vamos conferir se esse dispositivo ele está, né, sendo reconhecido pelo BIOS, tá bom? Outra coisa, aqui ele vai funcionar porque está ligado a energia, tá certo? Tá bom? Mas ele só vai gravar quando você tiver o sistema operacional instalado. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar no BIOS, aqui nós temos as mensagens que você já, né? Aqui vocês podem observar também aqui que já apareceu para mim aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, já apareceu aqui, ó. HLDT ST DVD RAM GSA, que é o que? Que é esse dispositivo meu aqui. Nós temos aqui, ó, as informações vai constar aqui, ó. Vamos procurar comigo aqui, ó. Nós temos o modelo. Vê se a gente acha, mostrar para o nosso público aí. Geralmente consta aqui na etiqueta aqui, ó, tá? Olha lá, DVD, tal. Bom, a gente não vai conseguir achar, mas ele aparece, geralmente ele aparece aqui pra gente, tá vendo? Ele aparece aqui pra gente, a numeração do dispositivo, como se fosse ali, né, o chassi. Bom, modelo BSA H22. Ali, bom, o BSA isso. H22. Olha lá. GSA H22N, correto? Tá aqui, ó. Vendo aqui, ó? Olha lá. Olha lá. GSA H22N. Olha lá. GSA H22N. Pronto. Aqui a gente gosta de fazer e mostrar, né? Bom, aqui eu vou entrar com F1, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou entrar no estandarte CMOS, apertar o Enter, e aqui apareceu para mim um segundo IDE Slave, tá certo? Então o meu gravador está funcionando. Já com os gravadores, o problema não é tão grande. O que pode acontecer é o seguinte, tá?
mesmo ele sendo reconhecido pelo BIOS, ele pode apresentar alguns problemas na hora de você fazer a gravação. Por exemplo, alguns gravadores mais antigos, né, ou até mais novos mesmo, eles acabam assim tendo problemas para injetar isso aqui, ó, tá certo? Mas o que a gente faz? A gente utiliza aqui um clips, nós temos aqui um orifício, onde você pressiona ele aqui, tá vendo? Tá vendo? Você pressiona ele aqui, ó, tá vendo? Ele vai injetar para você, tá vendo? Quando ele trava, tá vendo? Olha lá, pronto. E o que pode acontecer, na hora de você fazer a gravação, ocorrer alguns problemas, né, com o canhão, que o que é? Que é o que faz ali, né, a gravação e a leitura dos discos, né, no caso os DVDs são inseridos aí. Bom, pessoal, então basicamente é isso, entendeu? Então assim, agora, Paulo, o que eu faço se, por exemplo, o meu HD, ele funcionou, né, no outro computador, porém no meu ele não consegue funcionar? É como eu falei para vocês, verifique, tá, os cabos, tá? O que acontece? Mesmo que eu liguei a alimentação, mas eu tenho aqui o cabo de dados, aonde faz o quê? Passa informação para minha placa-mãe. Se eu, por exemplo, aqui, né, deixa eu tirar aqui, eu desligar aqui. Se eu, por exemplo, tirar o cabo de dados, né, não vai aparecer para mim o dispositivo no BIOS. Deixa eu ligar novamente aqui, um pouquinho aí. Bom, eu desconectei o cabo de dados. Se vocês notarem aqui, ó, vendo, não apareceu para mim aquelas informações do início. Vou fazer a mesma coisa. Vou pressionar F1. Vou entrar na opção Standard CMOS. E vocês vão notar que eu não tenho aqui, tá, o dispositivo sendo reconhecido pelo meu BIOS. Tá bom? Então, esses são os problemas que podem acontecer. Pode ser um problema com o cabo desconectado ou um cabo rompido, tá certo? Pode ser um problema também com a alimentação de energia, porque se não tiver energia não funciona, tá? Isso serve para ambos, tanto o seu HD, né, ou desculpa, tanto quanto o seu gravador CD-ROM, quanto o seu HD, tá certo? Nesse caso, não há nada, nenhum problema com o seu computador, é somente os dispositivos, né, de armazenamento, no caso disco rígido, e no caso aqui o seu leitor de CD-ROM, DVD-ROM, tá certo? É só substituir. Então basicamente é isso. Pessoal, espero que essas explicações aqui tenham levado para vocês aí mais um conteúdo onde eu tenho certeza que você que está chegando agora, ou você que já faz parte do canal, que já é inscrito, vai aprender mais uma com qualidade. Eu falei para um dos meus inscritos que essa semana agora, eu ia levar para o canal muitos vídeos, apesar que eu já tenho no canal diversos vídeos falando sobre isso, tá certo? Onde você a formatar um computador, onde você fazer a reparação do sistema, a recuperação do sistema, você baixar a ISO, você gravar no pendrive, gravar no DVD, enfim, então são muitos vídeos para você aí, tá certo? Aprender a fazer um trabalho sem recorrer muitas vezes a um técnico, que muitas vezes acaba até sendo caro, né? E quando você encontra aí um camarada que muitas vezes, como toda área tem, né, um picareta, você pode ter problemas, tá certo? Então, para você chegando agora, seja bem-vindo, já lhe faço o convite, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber vídeos como esse e muito mais, tá bom? Amanhã tem mais, tá? Fique ligado, e aqui no canal Speed Up Informática, as informações não param. Fui, tchau, tchau, e até os nossos próximos vídeos.